Para a relatora, a ministra Rosa Weber, a principal fase de cuidados com os filhos foi respeitada pela Justiça. Não se tem notícia de que o paciente esteja sofrendo procedimento disciplinar em razão de seu comportamento carcerário. Portanto, não houve respeito ao devido processo legal ou ao contraditório previsto na Constituição Federal. Se a vítima sofrer um segundo caso de violência, a polícia poderá prender o agressor, mesmo sem ordem judicial. O pedido de fechamento do zoológico foi feito por uma ação popular, depois da morte de alguns animais, entre eles o elefante Babu. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou o retorno do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio estadual no Rio de Janeiro. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A decisão da segunda turma foi por maioria, 3-1. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral decidiu apresentar esse habeas corpus para pedir a transferência de Cabral do Paraná para o Rio de Janeiro por considerar que ele não representa perigo à segurança pública e também para ficar mais próximo da família. Cabral foi transferido para o Paraná no começo deste ano. A mudança aconteceu depois de uma determinação da Justiça Federal, após ter sido reveladas regalias que o ex-governador estaria recebendo dentro do presídio estadual em Benfica, no Rio de Janeiro. O relator do habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes, considerou indevida a transferência e determinou o retorno imediato de Cabral para o Rio de Janeiro. Ele foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin divergiu. Vamos ouvir agora um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Edson Fachin. A transferência não atende aos interesses do processo. A transferência teve amparo fático em apurações realizadas unilateralmente pela acusação. Os fatos foram tomados como verdadeiros, tais quais narrados nas diligências empreendidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A despeito de inexistir urgência, a defesa do paciente não foi previamente ouvida. Isso já foi dito da tribuna. Além de tudo, presidente, não se tem notícia de que o paciente esteja sofrendo procedimento disciplinar em razão de seu comportamento carcerário. Portanto, não houve respeito ao devido processo legal ou ao contraditório previsto na Constituição Federal, artigo 5º, incisos 54 e 55, e desenvolvidos na legislação, artigo 282, parágrafo 3º do CPP. Portanto, tenho também que a remoção do paciente não representa uma reação conforme o direito aos fatos. Parece-me também merecer crédito a análise feita pelo juiz da causa neste particular. Portanto, em conclusão, peço vênia ao eminente relator e à maioria que já se formou, ressalvando o entendimento quanto à preliminar do não conhecimento, mas acompanhando quanto a isso a orientação majoritária desta turma e, no mérito, registrar e votar no sentido da denegação da ordem, eis que, em meu modo de ver, não há elementos concretos suficientes que permitam confirmar os argumentos da defesa. E além da transferência de Cabral do Paraná para o Rio de Janeiro, o ministro Gilmar Mendes decidiu abrir uma investigação para apurar o fato de, no dia da transferência dele para o Paraná, ele ter sido algemado pelas mãos e acorrentado pelos pés. Para o ministro, isso configurou um abuso. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O Tribunal de Contas da União vai poder analisar as contas da Fundação Banco do Brasil desde que essas verbas sejam públicas. Se vierem de particulares, o TCU não terá essa autorização. O caso foi discutido hoje também pela segunda turma do STF. No recurso, a Fundação Banco do Brasil questiona a possibilidade de o Tribunal de Contas da União fiscalizar verbas administradas pela entidade. O ministro Dias Toffoli disse que, quando se tratar de recursos repassados pelo Banco do Brasil, cabe ao TCU fiscalizar, porque, nesses casos, os recursos são públicos. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski seguiram o relator. Se o Banco do Brasil submete-se aos postulados constitucionais que regem a administração pública e sujeita-se à fiscalização da Corte de Contas no manejo de seus recursos, artigo 71, 2 e 4 da Constituição, é de se exigir que as movimentações dos recursos por aquela estatal repassados à Fundação Banco do Brasil
ou, inclusive, a qualquer outra pessoa física ou jurídica, pública ou privada, passem esses recursos pelo crivo de idêntico controle fiscalizatório, dada a natureza de tais verbas. Manter a autonomia da fundação, mas sem perder de vista também o controle quando envolver dinheiro público. Às vezes isto é uma tarefa bastante difícil, não é? Considerando o perfil ambíguo do próprio Banco do Brasil, com capital privado e capital público, o maior banco com esse perfil, mas a mim me parece que o eminente relator demonstrou muito bem que é consentâneo com a jurisprudência do tribunal esse tipo de fiscalização. O ministro Edson Fachin divergiu em apenas um ponto. Para ele, todas as contas da fundação, independentemente da origem, devem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Me permito estender a submissão à fiscalização do Tribunal de Contas a todas as contas da fundação, precisamente porque é uma fundação criada por uma sociedade de economia mista, mantida substancialmente com os recursos dessa sociedade essa que se submete ao poder fiscalizatório do Tribunal de Contas. Já a primeira turma do STF julgou vários habeas corpus e um pedido de extradição feito pelo governo da Argentina. O julgamento do pedido de extradição de uma mulher argentina acusada de roubo qualificado foi retomado nesta terça-feira. A análise do caso foi suspensa em outubro de 2016 por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Na época, ele ressaltou a importância de esperar o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que tratava sobre casos que envolvem mulheres grávidas e com filhos em fase de amamentação. Ao votar pela manutenção das medidas cautelares, o ministro Marco Aurélio reforçou que a extradição iria afetar a família da Argentina, que hoje é casada com um brasileiro e tem 2 filhos. A declaração de possibilidade de entrega da extraditanda pelo chefe do Poder Executivo, em última análise, dissolverá a família que tem proteção constitucional. Para a relatora, a ministra Rosa Weber, a principal fase de cuidados com os filhos foi respeitada pela Justiça, já que a Argentina, que tem 2 filhos pequenos, foi beneficiada com prisão domiciliar e depois medidas cautelares. Agora, segundo a relatora, a mulher poderia retornar ao país de origem para responder pelo processo de roubo. Ao votar pela extradição, a ministra Rosa Weber citou o entendimento de tratados internacionais. Tendo em vista que Brasil, Uruguai, Bolívia e Paraguai adotaram esse procedimento previamente, o referido diploma somente entrará em vigor para a Argentina no 30º dia posterior ao depósito do seu instrumento de ratificação. Voto que foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes e, por maioria, a primeira turma concedeu o pedido de extradição feito pelo governo argentino. Os ministros também julgaram um pedido de habeas corpus envolvendo 3 réus por crime de descaminho. Eles foram flagrados com mais de R$14 mil em mercadorias estrangeiras sem comprovação fiscal. Na tribuna, a defesa alegou o princípio da insignificância, já que o valor dos produtos é inferior ao determinado na lei brasileira para definir crime de descaminho. Mas, por maioria de votos, o pedido de liberdade foi negado. E para comentar a sessão dessa primeira turma, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, boa noite. Boa noite, Miguel. Além desse H6, um outro tratando de dias remidos também foi julgado, não é isso? Também, William. Também da relatoria do ministro Marco Aurélio, a maior parte dos habeas corpus eram da relatoria do ministro Marco Aurélio. E nesse caso, o paciente teria cometido uma falta grave em agosto de 2010 e veio até o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter uma decisão do juízo da execução que, em razão dessa falta grave, teria determinado
determinado a perda de todos os dias remidos e determinando o reinício da contagem do prazo para que ele tivesse eventual benefício. Só para a gente esclarecer, esses dias remidos são aqueles dias trabalhados durante a execução da pena e que no final acaba sendo descontado do total dessa condenação. Então, o juízo da execução determinou a perda de todos esses dias, determinando o reinício em razão da falta grave cometida. Contra essa decisão, o paciente ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obteve êxito, foi até o STJ alegando uma ilegalidade nesse reinício da contagem, no reinício desses dias remidos, né? No momento em que havia zerado os dias remidos em razão da decisão do juízo da execução, e também no STJ foi denegada a ordem vindo ao Supremo Tribunal Federal. Nessa tarde, a primeira turma acabou decidindo, em razão de um empate, que deveria ser concedida a ordem para se descontar apenas e tão somente, em razão da falta grave cometida, 1/3 dos dias remidos para que se computasse qualquer eventual benefício. Isso porque a decisão do juiz da execução é de março de 2011. E em junho de 2011 foi feita uma alteração por lei, na lei processual, determinando o máximo, um limite de dias que poderiam ser perdidos dessa remissão da pena em razão de falta graves. O ministro Marco Aurélio, relator, e o ministro Alexandre de Moraes entenderam que os argumentos trazidos no habeas corpus deveriam ser considerados e, com isso, concediu a ordem. Ministra Rosa Weber e ministro Luiz Roberto Barroso acabaram ficando vencidos porque eles não conheciam dos argumentos trazidos no habeas corpus, mas, de toda forma, em razão da lei nova processual que veio posterior a essa decisão, acabou determinando a sua aplicação retroativa e, portanto, havendo essa limitação na perda dos dias remidos em razão dessa legislação de 2011. Amanhã, quarta-feira, dia de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A partir das 14 você estará lá presente. Qual a expectativa? Qual é a pauta que deve acontecer? São vários processos na pauta, William. Dois grandes destaques que já vêm sendo divulgados desde a semana passada são 2 habeas corpus. Na verdade, um habeas corpus de Antônio Palocci, que está na pauta de julgamentos, e um habeas corpus e um referendo numa medida cautelar e habeas corpus de Paulo Maluf. Esses talvez sejam os 2 grandes destaques da pauta. Mas também na pauta de julgamentos, nós temos outros 3 mandados de injunção ou recursos em mandados de injunção, em que se questiona a ausência de norma regulamentadora do direito de aposentadoria especial para servidores, ou que, em um determinado caso, exerçam uma atividade que prejudique de uma certa forma a sua saúde, a sua integridade física, ou a ausência de legislação para essa aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência. Além desses mandados de injunção ou recursos em mandados de injunção, 2 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que pode ter o julgamento retomado na sessão plenária de amanhã, com o voto vista da ministra Rosa Weber, no julgamento que foi interrompido em 2016, e que trata o pano de fundo da discussão constitucional, saber se uma medida provisória pode revogar uma lei ordinária. Esses são os temas da pauta de quarta-feira, amanhã, no Direto do Plenário, a gente acompanha a sessão plenária do Supremo. E aguardo você para o Jornal do Justiça, segunda edição, amanhã, no finalzinho da tarde, sem dúvida. Muito obrigado, Karina. E você vai ver ainda nesta edição, Justiça nega pedido para fechamento de zoológico de Brasília. O pedido de fechamento do zoológico foi feito por uma ação popular, depois da morte de alguns animais, entre eles o elefante Babu. Estudantes e servidores da Universidade de Brasília entraram em confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal hoje durante um ato em frente ao Ministério da Educação. Repórter Fernanda Porto tem mais informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A manifestação foi contra cortes de verbas para a Universidade de Brasília. No início da tarde de hoje, parte do eixo monumental, que é uma das principais vias aqui de Brasília, foi fechada. Nessa hora, houve confronto com a polícia. Algumas pessoas ficaram feridas. Segundo a PM, 3 pessoas foram detidas. Uma por desacato, outra por dano ao prédio do Ministério da Educação e outra por pichação. Para falar um pouco mais sobre o desdobramento dessas
detenções. Eu converso agora com o professor de Direito Penal, Rafael Gondim. Boa noite, professor. Para começar a nossa entrevista, vamos deixar claro que a lei permite atos de protesto e não de violência, não é isso? Com certeza. Primeiramente, boa noite a todos. A Constituição Federal ela permite a livre manifestação do pensamento, inclusive o direito de se protestar, de defender o que acha certo. No entanto, esse direito ele tem um certo limite a partir do momento que começa a agredir outros direitos, previstos também na própria Constituição. E o que caracteriza dano ao patrimônio público? Quando alguma pessoa destrói um patrimônio público ou inutiliza, ou ainda que deteriore um patrimônio público, já é caracterizado um dano ao patrimônio público, crime previsto no Código Penal. E tem vários tipos, né? A pichação é um deles. No caso, a pichação está prevista na Lei de Crimes Ambientais. É uma lei diferente que prevê qualquer ato de escrita em edifício público, uma pena diferenciada da pena dos crimes contra o patrimônio público, né? Dos crimes de dano ao patrimônio público. Então, por exemplo, no caso de pichação, a gente tem uma pena aí que começa com 3 meses a 1 ano, enquanto no crime de dano ao patrimônio público a pena é muito maior, de 6 meses a 3 anos. E como que isso é tipificado? Lá na hora do fato em si, é que a polícia tem que apontar já no boletim de ocorrência como é que se deu o fato? Na verdade, vai ter uma investigação sobre como aconteceu e o promotor de justiça que é o responsável por tipificar a conduta do agente. Então, se o promotor entender que ocorreu um crime de dano ao patrimônio público, ele vai tipificar como crime de dano ao patrimônio público e aí o juiz vai decidir depois da instrução. E sobre desacato, como é que se caracteriza? Como que isso é feito dentro de uma manifestação, já que está uma confusão ali, como que a polícia deve proceder nesses casos? Normalmente as manifestações elas são caracterizadas por essa confusão, mas mesmo assim a conduta prevista no Código Penal com relação ao crime de desacato continua tipificada, que é você ofender a integridade moral, ofender algum servidor público no exercício da função. Então o policial que está ali cumprindo o seu papel de defender o patrimônio público, defender a própria sociedade, ele não pode ser ofendido em hipótese alguma, nem sob o pretexto de manifestação. E como identificar os autores desse crime? Como a gente acabou de dizer, né? É difícil, ainda mais por conta de um protesto, uma manifestação, muita confusão ali. Como que é feito esse processo de identificação? É muito difícil identificar os vândalos, até porque a maioria usa máscara. Então, o que a polícia tem feito é a própria identificação por meio de câmeras da mídia, câmera de segurança, ou até a própria testemunha presencial, outros manifestantes, algum policial também que tenha visto e presenciado o ato de vandalismo. Mas mesmo assim é muito difícil essa identificação. Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Falei com o professor de Direito Penal, Rafael Gondim. E eu volto com você aí no estúdio, William. Obrigado, Fernanda. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido de fechamento do Zoológico de Brasília. O pedido de fechamento do zoológico foi feito por uma ação popular depois da morte de alguns animais, entre eles o elefante Babu. Um laudo apontou fortes indícios de intoxicação do animal por substâncias como chumbo, que poderiam indicar que Babu sofreu envenenamento. Durante uma audiência nesta terça-feira, a direção do zoo apresentou à Justiça informações sobre a segurança do local. Segundo a administração, as condições de funcionamento do zoológico não trazem risco aos animais e aos visitantes. O juiz Carlos Frederico Maroja negou o pedido de fechamento ao público. Os partidos políticos devem entregar a lista de filiados para a Justiça Eleitoral até esta sexta-feira. A legislação determina que quem quiser concorrer a um cargo eletivo deve estar filiado a um partido político até 6 meses antes da eleição. Como este ano a votação vai acontecer no dia 7 de outubro, o limite para fazer parte de uma legenda acabou no dia 7 de abril. Agora os partidos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a lista com todos os filiados até o dia 13 de abril. Devem ser informados nome de cada filiado e quando se juntou ao partido, número do título de cada um e seção eleitoral em que está inscrito. Os dados devem ser encaminhados pelo sistema online FiliaWeb. Após receber a relação, o Tribunal Superior Eleitoral identifica possíveis duplicidades de filiação partidária. Caso as legendas não mandem o documento, a última lista enviada vai ser considerada. Momentos de dor que se transformam em afeto. Instantes de vida e morte registrados em fotos são tema de uma exposição inaugurada nesta tarde no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Mãos que afagam, mãos que rezam,
mãos que entrelaçam. Fotos tiradas num ambiente de dor e sofrimento, o Hospital de Base em Brasília, lugar onde trabalha há 5 anos a fisioterapeuta Carla Xavier, que fez as fotos. O paciente está ali no momento de sofrimento e ele coloca tanta exposição, né? Coloca o coração dele ali à mostra. A minha intenção é realmente tocar as pessoas, né? Que a gente, às vezes, em momentos de tanta dificuldade, a gente consegue ver alguma coisa, alguma beleza ali dentro, em lugares que trazem tanta dor, né? A exposição Olhar que Acolhe foi montada no setor de saúde do Supremo Tribunal Federal. Ao lado de cada imagem, a descrição da autora sobre as impressões na hora do flagrante. A comoção diante de situações como a do menino que desenhou a si mesmo, de mãos dadas, com o pai atropelado que partiu. A exposição é o retrato do que se coloca em prática na Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Supremo. O acolhimento é uma forma de realmente nós olharmos para além da doença quando nós recebemos uma pessoa que tem uma enfermidade. Então, como estamos trabalhando com o acolhimento na Secretaria, nós resolvemos trazer em comemoração ao Dia Mundial da Saúde esse evento da exposição. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, lei facilita a aplicação de medidas protetivas em favor da mulher. Se a vítima sofrer um segundo caso de violência, a polícia poderá prender o agressor, mesmo sem ordem judicial. Nova lei facilita a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da mulher. A norma, que completa a Lei Maria da Penha, permite a prisão do agressor em caso de segunda agressão sem ordem judicial. Mesmo depois de 2 anos, Grace Kellen se emociona ao falar sobre as agressões que sofreu do ex-namorado. Eu sempre imaginei que esse tipo de crime acontecesse nas comunidades mais carentes, né? E não, ele chegou a mim e através disso eu tive conhecimento que existem várias mulheres, independente de escolaridade, independente de classe social, que são agredidas, né? E é uma realidade do nosso país. A fotógrafa conta que a violência teve início com o fim do relacionamento. E mesmo depois de ter denunciado o caso e terem sido decretadas medidas protetivas de segurança, o ex-namorado a agrediu novamente. Inventou desculpas para que eu pudesse ter algum contato com ele. Eu disse que não. Ele disse que alguns clientes iriam na minha casa buscar um DVD e chegando lá, ele estava lá esperando. Ele invadiu a minha casa sem permissão, tentou furtar algumas coisas e quebrou muita coisa dentro da minha casa e entrou em luta corporal comigo, com outras pessoas. E como nesse dia, graças a Deus, haviam mais pessoas, ele foi preso em flagrante. Situação que é mais comum do que se possa imaginar. Segundo estimativa das secretarias de segurança pública em todo o Brasil, mais de 30% dos agressores voltam a ameaçar ou a agredir as mulheres que denunciam casos de violência. Para punir de forma mais dura situações de reincidência em violência doméstica, foi sancionada uma lei que completa o texto da Lei Maria da Penha e torna crime o descumprimento de medidas protetivas. Ou seja, se a vítima sofrer um segundo caso de violência, a polícia poderá prender o agressor, mesmo sem ordem judicial. Essa lei vem trazer a possibilidade de uma proteção efetiva, que a polícia possa, ao tomar conhecimento desse descumprimento, prender o agressor em flagrante. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, 20 pessoas morreram esta tarde numa tentativa de fuga em massa no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 3, que fica na região metropolitana de Belém. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, morreram 19 presos e pessoas suspeitas de dar cobertura na fuga, além de um agente penitenciário. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou o envio ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal dos processos relacionados à delação sobre o suposto Caixa 2 nas eleições de 2014 para garantir o apoio à ex-presidente Dilma Rousseff na reeleição. A decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso da defesa do ex-ministro Guido Mantega, citado nas delações. E o Ministério Público Federal denunciou um auditor da Receita Federal e um consultor tributário, viu? A acusação era envolvimento num esquema de redução ou restituição indevida de imposto de renda para vários contribuintes. Em troca, eles receberiam parte do dinheiro liberado. E a gente fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site tvjustiça.jus.br. E agora a gente volta ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 61 99260 6116. O e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.